Ótimo. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Eu não vou falar bom dia, né? Vai dar meio-dia ainda. Quero agradecer aqui pelo convite da PROV, aqui o senhor José Fernando, da DATAG. É super importante momentos como esse. A DATAG é uma empresa com mais de 40 anos de mercado. E toda a nossa história sempre foi também muito próximo de associações das mais diversas culturas. E isso é muito importante, porque a associação está muito próxima do dia a dia, do produtor, da indústria, dos setores, como todos. É um fomentador, um engajador, né, do setor. Então, para nós é sempre uma honra participar de eventos como esse. Quero falar um contexto rapidamente aqui, apresentar a DATAG. Na sequência, vou falar aqui com o Daniel, eu vou falar a parte de mercado. E é bem importante para esse setor. Vem passando situações complexas do mercado no Sudeste Asiático, no mercado brasileiro, políticas comerciais bem impactantes as commodities agrícolas. E a gente vê um overview geral. Falando aqui diretamente aqui a história da TAG, a TAG é uma consultoria que tem 13 unidades de negócio. Duas delas aqui que eu vou citar, que é o mais próximo, a TAG Market, que é o nosso time de analistas, com cerca de 40 analistas, que cobrem mais de 30 culturas do agronegócio brasileiro. A gente cobre açúcar, etanol, grãos, café, algodão, trigo, a gente olha para fertilizantes, para proteína animal, para cítricos, e recentemente a novata da casa é o tema de borracha natural. Nós começamos a cobertura no ano passado esse projeto novo. Uma cultura que o Brasil lá atrás mais um volume no aparelho de lá. E agora ele tem uma de mercado nos últimos anos, até com exportação dessa commodity. Então, para nós é super importante estar olhando como esse, que a gente possa trazer as nossas análises, fazer a nossa estudo de mercado, de clima, de preço, de demanda, são fatores super importantes que impactam no setor. Uma outra unidade de negócio importante que eu quero apresentar aqui rapidamente, para finalizar, é a nossa PRA, que é Price Agency Report, uma agência de preços. Nós criamos essa vertical há alguns anos com um projeto que foi o indicador do boi da tarde. Esse projeto está aqui na tarde, nós desenvolvemos uma nova referência de preços para o mercado da pecuária brasileira. E esse indicador foi muito bem. Inclusive, a Bolsa Brasileira, a B3, utiliza como referência da licitação dos contratos negociados na Bolsa. E o mercado também utiliza grandes frigoríficos, médios, menores, eles negociam referenciado no nosso preço. É importante ressaltar que quando que envolve uma referência de preço, não quer dizer que todo mundo está negociando na mesma faixa de preço. Por exemplo, o indicador, essa semana, se não me engano, na quinta, ele fechou a R$306. Isso não significa que todo o mercado da pecuária negociou a R$306 naquele dia. Pode ter gente que negociou a 310, pode ter gente que negociou a 299, mas a referência de preço é importante para que as pessoas possam negociar melhor, possa diminuir a diferença de preço entre os negociadores, participantes do mercado. E tem um ponto fundamental aqui, que é a captação de dados primários. Hoje, só para dar um parênteses rápido, o APAC brasileira é divulgado pelo IBGE 3 meses de atraso, sendo que a DATAG recebe esse dado diariamente. Então, isso é uma vantagem muito grande para o mercado, que a gente tem uma frequência mais alta de informação, consegue entender rapidamente o que está acontecendo no mercado, e faz com que os players de mercado possam melhorar a sua estratégia de negócio. Então, a DATAG atua como uma consultoria independente, uma análise técnica de mercado, como eu falei, muito próximo do zero da cadeia, seja instituição, produtor, indústria, até consumidor final, a gente está próximo do zero da cadeia. E quando nós desenvolvemos uma referência de preço, é com o intuito de começar a cadeia como um todo. Esse é um pouco da história da TAG.
queria trazer. Quero salvar tempo aqui para o meu colega Daniel e Lucas fazerem a apresentação do mercado dele. E no final, a gente quer deixar entre 5 e 10 minutos para que a pessoa possa fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. O Bruno também está presente com vocês. Infelizmente, a gente teve uma situação extrema aqui no escritório, que a gente precisou trabalhar até tarde na sexta-feira, a gente não pôde embarcar, mas o Bruno está presente com vocês, está acessível a todos. Quem tiver interesse em conhecer mais da tarde, estudar coberturas, receber relatórios como esse que nós vamos apresentar aqui, nós estamos à disposição para conversar e apresentar. Daniel, Lucas, por favor, fiquem à vontade para tocar do lado de vocês agora. Perfeito. Bruno, nos ouve bem? Tudo está boa? Pode tocar, né? Tá bom. Para ver a tela? Não está compartilhando, né? Está na principal ainda, está na da tarde. Tá certo. Bom, pessoal, prometo tentar passar nossa visão de mercado aqui o mais sintetizada possível para não atrapalhar o almoço de vocês, tá? Prometo não atrasar muito. Então, vamos lá. Sempre que a gente vai fazer cobertura de commodity aqui, a gente gosta de iniciar falando sobre os preços, tá? No final das contas, é o que todo mundo quer saber, né? Como os preços estão se movimentando, como os preços vão se movimentar. Toda a nossa análise, oferta e demanda global, é direcionada para isso. E, então, vocês bem sabem, no mercado interno nós temos dois preços diferentes, basicamente, R$10, R$10, mais utilizados. E, como o Ale comentou, né, tem uma diferença. Os dois têm dinâmicas distintas, mas não representam uma média das negociações do mercado interno, como, por exemplo, o indicador de boi, né? O preço médio de 3, de 8, uma média das negociações diárias, e aí temos o preço médio. O mercado de borracha tem uma dinâmica diferente. Ambos os preços com base no preço internacional, que é o TCR20. Então, para a gente fazer uma cobertura de preço, a gente gosta de iniciar olhando o mercado externo, para ver como isso vai impactar o mercado doméstico, até porque, conforme vocês vão ver mais à frente, né, vocês também sabem, tem um delay entre o preço internacional e o preço interno. Então, bom, inicialmente, no primeiro slide, ele faz uma cobertura de como as tarifas, né, quais das tarifas e os preços. A gente viu elas impactando diretamente as transações. A gente trouxe aqui esses símbolos de losangos, gráficos, Donald Trump divulgou e oficializou as tarifas. Então, esses losangos em vermelho são as datas em que ele divulgou, primeiramente. Né? O primeiro losango é que ele divulgou as tarifas, mostrou. E a gente vê logo no outro dia, provando no fuso horário, um aumento da volatilidade no mercado financeiro e um viés baixista aplicando sobre a Bolsa de Singapura. No segundo momento, a gente vê essas tarifas sendo oficializadas e tanta volatilidade quanto o viés baixista sendo intensificado. No terceiro momento, esse losango azul, a gente vê que a postergação, né, ele atirando, dando aquele prazo de 90 dias para os países negociarem as tarifas, a gente vê uma recuperação parcial dos preços. A nossa tese, nesse momento, é que o que estava falando do preço nesse time era esse realinhamento do mercado em relação à demanda global, uma vez que esse aumento de volatilidade, esse aumento de incerteza, relaxa um estreito balanço entre a oferta e a demanda global que nós estávamos projetando. A gente vem de 4 anos de déficit, estamos projetando 5 anos consecutivos de déficit nesse balanço global. E no momento que você tem esse aumento de incerteza, um possível arrefecimento da demanda global, é normal que o viés baixista se intensifique. Tá? Nesse terceiro momento, ele ainda não tinha oficializado, né? Estava no momento de sobretaxa em relação à China. China que comprou mais de 40% da commodity global. E claro que essa dinâmica, esse adiamento quantitativo, não causaria uma recuperação tão significativa nos preços. No quarto momento, ele usa em amarelo, e tiver a situação sendo amenizada, e uma recuperação um pouco mais significativa das situações internacionais. Tá? Importante pontuar que, nesse momento, nesses 4 pontos, a gente estava numa dinâmica um pouco diferente do que a gente tem observado hoje. Tá?
Naquele momento, nós estávamos a ingressar para a viagem, no momento de 4 anos consecutivos, então os estoques globais estavam reduzidos. Então, o que estava fazendo preço, pelo menos na nossa visão, era essa rede quantitativa do mercado em relação à demanda global. Agora, nós estamos em um momento diferente. Nós entrando agora na safra asiática, né, os países asiáticos agora, os principais produtores globais começam a entrar em mercado, retornam ao mercado mais intensamente. Então, nós temos tanto a dinâmica de oferta quanto a dinâmica de demanda influenciando as cotações. Agora, nós tivemos recentemente divulgação terminou esse prazo de 90 dias, né? E a gente teve o presidente Donald Trump retornando política tarifária. A Tanaka vai comentar um pouco mais à frente sobre como isso impacta no mercado internacional. Mas isso é um cenário de incerteza. Tá? Então, isso continua impactando as cotações do mercado internacional, mas nós temos essa dinâmica distinta do que a gente vinha observando nos últimos meses. Esse é um cenário um pouco mais curto prazo. Por enquanto, a gente pega um cenário um pouco maior, um período mais extenso de tempo. Nós vemos que, apesar desses recuos, né, uma vez que antes das tarifas nós estávamos falando de 194 dólares por quilo, agora a gente fala de uma queda de aproximadamente 20%, os preços continuam em patamares elevados. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Aqui, perdão. Aqui a cotações, aqui então, a gente trouxe um horizonte um pouco maior de tempo, tá? Então aqui a gente fala Estamos escutando, velho. aqui quando a gente pega um horizonte um pouco maior de tempo, a gente consegue ver que apesar desse recuo de quase 20% nas cotações internacionais, os preços continuam em patamares elevados. Principalmente quando a gente considera, por exemplo, o patamar de 2022, onde os preços estavam de 115 dólares por quilo, né, 100 quilos. Estava passando após esse período de baixa, né, tivemos uma recuperação da economia, com o fim da pandemia, do Covid, o reaquecimento da demanda global. A gente viu os estoques internacionais que estavam reduzidos por conta de fenômenos climáticos nada, como, por exemplo, o El Niño, que provocou tanto estiagem, mais prolongados quanto alagamentos mais intensos nas principais regiões produtoras, pressionando as cotações a um viés altista, seguido os recordes de por exemplo, em outubro. Agora a gente tem um arrefecimento, né? Uma recuperação da oferta global, melhores perspectivas, inclusive esse ano a gente viu um aumento na estimativa de produção global, assim como na demanda, correto? Então, no passado a gente teve 14,85 milhões de toneladas produzidas. Esse ano estima-se um aumento de basicamente 50 mil toneladas, um aumento marginal, porém considerável, quando a gente fala dessa recuperação dos estoques, uma demanda de 15,50 milhões de toneladas no ano anterior, e, contudo, aumenta mais intensamente do que a produção, continuando nesse cenário forte de preços. Tá? Bom, em outubro, a gente viu os preços atingirem patamares recorde, 113. Isso foi refletido aqui no Brasil, no mercado interno, né? Falando um pouco mais de nossa aqui. A gente viu os preços atingirem 13, 22 no quilo em fevereiro. Então, aquele delay que a gente estava comentando, fica bem evidente aqui, né? A gente vê o mesmo viés, porém com um delay em relação ao mercado internacional. Por isso é tão importante a gente ver como que o preço está se comportando lá fora, para a gente ver como isso vai ser refletido aqui no mercado interno, tanto em relação ao time quanto em relação à intensidade. Bom, falando um pouco dos fundamentos por trás de todas essas movimentações de preço, a gente comentou aqui, né, sobre uma recuperação, um avanço, não, porém um avanço ainda maior no consumo global. Tá? Além de todos os cenários de incertezas que está pairando sobre o contexto macroeconômico global agora, um indicador muito bom que a gente gosta de usar aqui, de parâmetros, são os estoques de corte natural da Malásia. Tá? A Malásia reflete muito bem os estoques globais, a gente consegue ver uma dinâmica muito interessante da produção asiática, que é aquele contexto de entre safra e safra. Você vê que eles seguem basicamente um movimento de ondas, né? Então, no final e início do ano, só se recuperam e logo em seguida eles apresentam uma redução. E aqui fica bem evidente
em 2023, a partir daquele rally, os estoques de borracha natural da Malásia estavam superiores em relação à média, historicamente falando, e agora eles apresentam uma recuperação. Tá? Então, tudo isso corroborando com a nossa tese. Então, agora, está apresentando uma melhora, apesar de ainda dar suporte às cotações por conta desse baixo nível da todo o estoque global e produção dos principais players do mercado. Tá? O lado direito é um dado bem interessante do Departamento de Estatística da Malásia. Aqui eles trazem o número médio de sangria. Então a gente consegue ver bem a influência desses tanto fenômenos climáticos quanto fenômenos estruturais, né? Condições estruturais. Rocha segue apresentando problemas de mão de obra, renovação de seringas, problemas de rentabilidade. Isso, inclusive, é um problema no Brasil, mas também na Malásia. Tá? Tem conversão para outras áreas produtivas também. Muitos problemas que a gente observa aqui, a gente observa lá também. Então, aqui, um dado bem interessante, que 22, por exemplo, a gente teve monções muito fortes. E por mais que isso aqui reflita, na nossa opinião, reflete muito mais uma condição estrutural, mão de obra, condições sociais, rentabilidade da cultura, também reflete esses fenômenos extremos que claramente possibilitam o dia de sangria, né? Então, 22 a gente teve monções extremamente fortes, 23 a gente teve fenômeno do El Niño, 24 também ruído do El Niño. Então, a gente viu ambos os fenômenos impactando e sendo refletidos, né, nos dados internacionais. Bem, dando continuidade, falando um pouco mais sobre os fundamentos desse recuo nos estoques, a gente tem que falar de produção, né? Quando a gente fala de produção, aqui a gente trouxe os principais players, a gente fez o levantamento dos dados fechados de 2024 versus 2023 e também em relação à média. Esse é um ponto interessante. Esses fenômenos climáticos impactaram diretamente a produção, tá? Os principais produtores, como por exemplo Tailândia e Indonésia. Então, quando a gente pega a segunda coluna dessa tabela, a gente vê que esses dois players apresentaram recursos. E ele não foi compensado pelos outros principais players, como por exemplo Vietnã, Índia e Malásia, apesar de terem apresentado aumento. Esse recurso da Indonésia mais compensou. Dito isso, quando a gente pega a produção global, a gente tem um avanço. Então, a gente vê uma substituição desses players clássicos por uma produção mais pulverizada mundialmente. Aqui a gente fala sobre Costa do Marfim, por exemplo, até o Vietnã vem apresentando avanços em sua produção. Então, esses recursos aqui, em relação ao ano passado, não representam apenas fenômenos climáticos, tá? Mas também condições estruturais. Então, por exemplo, quando a gente pega Tailândia, Indonésia, Vietnã, até o Vietnã, na verdade, ele apresenta recuo em relação à média dos 3 anos, mais extenso, que a gente pode passar no próximo slide. A gente vê que isso é uma condição estrutural do setor. Malásia, por exemplo, apresenta uma queda de 6% ao ano, saindo de 1.300 toneladas produzidas em 2006 para 387 mil toneladas em 2024. A Indonésia, em 2017, produziu 3.700 toneladas, agora com beirando 2.300. Tá? Então, isso é tudo por conta de condições de falta de sentido para a renovação de seringas, problema de mão de obra, conversão para outras culturas, por exemplo, no caso da Indonésia, de palma. E, por outro lado, então, por outro, como, por exemplo, a Costa do Marfim e o Vietnã. A Costa do Marfim, inclusive, com avanço expressivo, a gente vê em 2006, praticamente o oposto da Malásia, né? 172 mil toneladas e agora produzindo 1.900.000 toneladas. Tá? O Vietnã, a mesma coisa. Antes da Costa do Marfim. Aproveitar para pontuar aqui e toda essa produção deles, inclusive, o Costa do Marfim vem ganhando muita relevância nesses últimos anos. Toda essa produção deles já está com capacidade de ser processada pela indústria interna. E no último mês eles divulgaram que vão cessar essa abertura de novas fábricas para processamento de borracha natural, uma iniciativa de começar a exportar mais pneumáticos. Então, a Costa do Marfim, que hoje em dia é uma exportadora de borracha natural, está com planos, incentivos do setor para expandir sua produção. E além de ser uma concorrente na produção de borracha natural, se tornar uma concorrente agora na produção de pneus também. Tá? Tem algumas discussões aqui para se levantar.
esses incentivos estão vindo pelo mercado externo, então há dúvidas se isso realmente é sustentável a longo prazo, tá? Se esses incentivos em relação à substituição, à situação de seringalha, a volta para a substituição, mas o avanço da cloroquina é inegável, expressivo, e então se destacando cada vez mais aí na produção, tanto de corte natural quanto de biomáticos, entrando para a tabela mais produtoras, de anos, e agora diretamente também na indústria. Né? Mas, próximo slide, por gentileza, é uma continuidade de apresentação. Quando a gente fala de produção, a gente sempre gosta de linkar com o clima. Tá? A gente tem uma área específica para isso aqui na Datago. Os meteorologistas eles fazem esse acompanhamento para a borracha quinzenal, para a estrutura diária, semanal. E aqui a gente pega especificamente as principais regiões produtoras, a gente acompanha como está, não só condições de precipitação, mas também de temperaturas e anomalias. Então aqui a gente não vai mais da TDA que agora está entrando no período de monções, então vocês podem observar que está aumentando as precipitações lá, continuam bem significativas diárias, que tem toda uma quantidade diária, todas as precipitações normal para o período. Porém, no próximo slide, vocês podem ver que apesar de estar um pouco abaixo, acima do normal, principalmente na Indonésia, a gente está vendo juros um pouco acima da normal, não é tão problemático quanto nos últimos anos. A gente coopera e corrobora com essa nossa tese de condições mais favoráveis para a produção global. Tá? Então, a gente consegue ver isso aí na exportação dos principais players. Quando a gente pega, por exemplo, exportação da Tailândia, Indonésia, a gente vê que esses dois players estão apresentando um desempenho bem inferior. Tá? A gente traz para os nossos clientes detalhamento da produção mensal, a gente vê que está acompanhando bem colado com a produção mensal desses países. Então, a gente vê esse cenário de estoque reduzido, de produção reduzida, sendo muito bem refletido também no número de exportação de borracha natural. O Vietnã tem apresentando condições favoráveis nos últimos meses, por consequência, também vem respondendo bem nas suas exportações, se aproximando das médias, da sua média de 5 anos, né, sua média histórica. Bom, aqui acho que a gente cobriu bem o lado da oferta, né? E agora a gente vai passar um pouco mais para o lado da demanda, né? Como os principais consumidores de borracha natural, pneumáticos, vêm respondendo. Então, passo a nosso economista. Fala de informações de preços, a gente sempre tem que estar olhando dos dois lados, né? A oferta e a demanda. Como o Dani falou, a gente está saindo de um ciclo de baixa na oferta dos principais players mundiais e ainda tem esse efeito de substituição, principalmente pela força do partido, mas que causaram 4 anos seguidos de déficit na balança global de oferta e demanda. Mas é claro, isso foi só o lado da oferta. Olhando pelo lado da demanda, a gente vê que a demanda mundial por borracha natural está dando sustentação. Aqui a gente tem as importações, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, e a gente vê que, principalmente no caso dos Estados Unidos, elas estão, nesse ano de 2025, há 2 meses já, acima da sua média histórica e marcando ali máxima de 5 anos. A gente tem um cenário um pouco diferente, onde essas importações de borracha natural estão em níveis historicamente baixos. Mas isso é porque, só olhando a borracha natural e essas importações desses dois players, a gente não tem um cenário tão completo assim dessa história. Quando a gente fala de borracha natural, a gente tem que. É difícil não falar também do principal demanda dessa borracha, que é o setor de pneumáticos e o setor automobilístico. O que está acontecendo, principalmente com a União Europeia, é uma coisa que também está acontecendo aqui no Brasil, que é o aumento da entrada de pneumáticos, principalmente asiáticos, no mercado europeu, o que faz com que a demanda por borracha natural da União Europeia decaia. Mas, ao mesmo tempo, e a demanda por pneus, por pneumáticos já prontos, cresça. E a gente consegue ver que, apesar dessa queda da importação de borracha natural, a
importações de pneumáticos da Europa estão bastante altas, e as dos Estados Unidos também. Então, a gente tem um cenário aqui de uma demanda ainda aquecida, tanto do modo natural quanto dos pneumáticos, que é a principal uso dessa moto natural nas cadeias de produção global. E isso dá sustentação naquele cenário de altos preços aumentando no cenário pré-tarifas. Claro, depois que começou todo esse ruído de tarifas e de uma possível desaceleração da demanda e da economia mundial, a gente teve esse recuo de preços. Mas isso é uma questão mais de expectativas e incertezas. O mercado sempre está olhando para frente. O que vai acontecer? Agora que a gente está vendo esse cenário mais incerto, os preços da morte natural estão diminuindo. Também por fatores de oferta, como o Dani bem comentou. E olhando para o lado chinês, que é o principal consumidor de morte natural do mundo, eles consomem cerca de 44% da produção mundial, ainda mais esse cenário de uma demanda aquecida. As importações de morte natural chinesas estão bastante altas, atingindo ali durante todo o ano de 2025 e também a partir da segunda metade de 2024, desde a segunda metade de 2024, máxima de 5 anos. E as exportações de pneumáticos dos chineses também estão muito aquecidas. Na parte dos pneumáticos, eles estão ali até um pouco antes, né, a partir do segundo trimestre de 2024, atingindo essas máximas dos últimos 5 anos. E, trazendo essa discussão aqui para o Brasil também está com uma demanda bastante aquecida. Desde o fim da pandemia, e seguindo ali para o 22, 23, 24, a gente está tendo uma recuperação econômica bastante expressiva e que se reflete por um cenário de demanda mais aquecido por automóveis e peças de automóveis, principalmente pneumáticos. Aqui a gente gosta sempre de olhar para esses fundos de demanda por novos veículos, que é uma proxy importante para toda essa questão da demanda por borracha natural. E a gente vê que o Brasil está tendo um desempenho bastante expressivo desde a meados de 2024 também, e a gente continua agora nesse ano de 2025. Passando agora um pouco para o cenário de importações e exportações aqui no Brasil, o Bruno vai falar um pouco aí diretamente em off. Eu vou tocando aqui, falando um pouco agora de mercado nacional, tanto de importação e exportação, tanto de borracha natural quanto de pneumático. A gente puxa os dados do SESEX e quando a gente puxa o Brasil, a gente já tem os dados atualizados. Então, a gente conseguiu fechar o primeiro semestre do Brasil em relação à importação de borracha natural e a gente pegou uma série histórica de 2018 a 2025. A gente vê de 2018 a 2022 com excesso em 2020, que foi um ano pandêmico, um ano onde a gente entrou em lockdown, todo mundo restrições. Então, a gente vê níveis de 2018 a 2022, níveis bem elevados de importação de borracha natural. Então, a borracha asiática estava entrando no Brasil. E a gente vê um recuo em 2023 e 2024. Vou estar mostrando na frente por que aconteceu esse recuo. Na teoria, sempre que entra mais pneumáticos asiáticos, a demanda por borracha, tanto nacional quanto borracha importada, ela recua. Então, foi isso que aconteceu. Em 2023 e 2024, foi aquela inundação de pneus asiáticos que entrou no nosso mercado. Então, a gente teve um recuo na importação de borracha natural, só que no primeiro semestre, 24 para 25, a gente tem um avanço de quase 52%. Isso a gente pode atribuir também à alíquota de importação, que aumentou de 3,2 em agosto de 2023 para 10,8. Um assunto que está rondando no servidor agora, fazendo com que avançasse esse 51% para 71%. Por que foi esse avanço aqui também, a gente leva em consideração? A expectativa de demanda estava muito aquecida. Então, tinha uma expectativa de pneumáticos. Então, o que aconteceu? As pneumáticas brasileiras foram lá importar mais borracha. Quando a gente olha a exportação, a gente consegue ver que o Brasil não é um exportador nato de borracha natural. A gente vê 2025
no primeiro semestre, quase 3,83, é um recorde da série histórica, mas é um volume muito baixo, é um volume não expressivo. Pode passar, Tanaka. Quando a gente vê, aquilo que eu estava explicando, de 2018 a 2022, a gente tem essa que é a importação de pneumáticos. A gente tem um volume menor de pneumáticos entrando no Brasil, então se tem uma demanda por borracha natural mais aquecida, tanto a borracha que vem da Ásia quanto a borracha nacional, só que em 2023 a gente vê uma entrada maior no primeiro semestre de pneumáticos e fazendo com que a gente importasse menos borracha, a demanda por nossa borracha também fosse um pouco desacrescida. E de 2024 para 2025 a gente vê um recuo de quase 22,04%. Isso aconteceu porque em 2023 a gente teve um aumento da alíquota de importação, a ANIP aumentou em 2023 de 0 para 16%, o tipo de pneu pesado, e em 2024 a gente teve um aumento de 15 para 25% do tipo de pneu de passeio, fazendo com que esse recuo de quase 22%. Quando a gente olha, a gente destrincha anualmente, acho que não sei se vocês conseguem ver as legendas aqui, mas essa linha preta é a média histórica dos últimos 5 anos, essa linha azul são os meses de 2024, essa linha cinza 2025 e vermelho 2023, se eu não me engano. Então a gente vê uma importação de 44,33 mil toneladas para junho e acho que pode passar naquele recuo de quase 22% no comparativo semestral. Quando a gente olha a exportação de borracha e exportação de pneumáticos, é um assunto que está bastante no radar agora também, porque com essa nova taxação do Trump em cima do Brasil, a gente vai ver, a gente pode analisar o recuo talvez no segundo semestre, fazendo com que a nossa demanda por nossa borracha, tanto asiática quanto nacional, possa vir a dar uma esfriada. Só que as exportações de pneumáticos, ela acompanha bem o que acontece na importação de borracha natural. De 2018 a 2022, entrou mais borracha, fazendo com que a gente exportasse mais pneumáticos. E em 2023 e 2024 foi aquela inundação no mundo de pneus asiáticos, fazendo com que a gente recuasse. Porém, em 2025, a expectativa de demanda estava aquecida, a gente tinha uma expectativa de demanda por pneumáticos tanto no mundo, fazendo com que o Brasil avançasse quase 20%. Acho que pode passar. Quando a gente olha, a Tanaka fez um comentário legal, quando a gente olha a demanda, o emplacamento de carros no Brasil, a gente tem uma demanda muito aquecida, a gente vê um avanço desde abril atingindo as séries históricas. Só que quando a gente pega a venda de pneus, infelizmente a ANIP não teve atualização para maio, junho, então a gente tem só os 4 primeiros meses. A gente vê um recuo acumulado nos 4 primeiros meses, comparado com os 4 primeiros meses do ano passado. Por que aconteceu se a gente está tendo mais carros vendidos? A gente pode ver isso aqui bem claro, né, nesse outro slide. Essa linha de preto é os pneus para reposição. Pneus para reposição representa quase 75% da venda de pneus. E montadoras representa 25%. Então, o que aconteceu? A gente vê em 2025 uma retração nos pneus vendidos para reposição, mas a gente vê um avanço nos pneus para montadoras, fazendo com que tivesse esse recuo nos 4 primeiros meses. É um recuo de quase 5%, é um recuo não tão expressivo, mas é um recuo que a gente anotou na venda de pneumáticos. Então, a demanda dos 4 primeiros meses do ano no Brasil foi um pouco fraca quando se der para a venda de pneus. Pode passar, tá? Se vocês tiverem comentário, pode fazer daí, viu? Aqui a gente vai falar um pouco do que está acontecendo no cenário nacional com as brigas. Do que está acontecendo no cenário atual. Quarta-feira, o Donald Trump taxou o Brasil em 50% e podendo aumentar para mais em possíveis retaliações. Quando a gente vê o que está acontecendo, quais são os próximos passos que pode acontecer, quando a gente olha para a exportação, como eu havia falado, o Brasil não é um exportador nato de borracha natural, então a gente não vê
um impacto quando a gente fala de exportação. Porém, quando a gente fala de exportação de pneumáticos, esse é o grande problema. Porque quando a gente fala em players, referências que o Brasil exporta, os Estados Unidos é o principal. Os Estados Unidos representa quase 32% das exportações dos nossos pneumáticos, 31,80%. Por quê? A gente exporta um pneu de qualidade, a gente tem grandes empresas pneumáticas no Brasil, como Goodyear, Michelin, Pirelli. Então, a gente exporta um pneu mais caro de qualidade, que é como os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, ele compra um pneu dessa qualidade, então, e a gente importa um pneu mais barato. Então, o que, que vai acontecer? O nosso principal player é os Estados Unidos, e com essa possível taxação de 50% com possíveis retaliações para frente, a gente vai ver, talvez, no futuro, uma exportação de pneumáticos ter um problema aí e fazendo com que a demanda por borracha natural também desaqueça tanto no Brasil quanto vindo a borracha asiática. Acho que se você tiver um comentário, Tanaka, alguma coisa. Essa já foi uma primeira pincelada que a gente deu sobre esse tema do impacto das tarifas, essas tarifas de 50%, podendo chegar a mais, dependendo de como a resposta do governo brasileiro se der. Mas a gente planeja, nessa próxima semana, já mandar para os nossos clientes, o pessoal que assina nosso patrulhamento de borracha, um detalhamento um pouco mais aprofundado sobre isso, trazendo qual vai ser o impacto do preço do pneu brasileiro vendido lá fora e nos Estados Unidos, como que vai dar essa perda de competitividade quando a gente compara de outros concorrentes dentro do mercado americano. E é isso. A gente vai trazer essa discussão com um pouco mais de detalhes nos próximos dias. Passando agora para as conclusões, bem rápido aqui, só para resumir um pouco o que a gente conversou, a gente está no quarto ano consecutivo de déficit no balanço de oferta e demanda global, em 2024. 2025, muito provavelmente caminha para ser um quinto ano consecutivo de déficit nesse balanço de oferta global de demanda. E por que disso? As exportações e produção dos principais players asiáticos continuam abaixo da média histórica no primeiro semestre de 2025 e, ao mesmo tempo que a gente está tendo essas restrições de oferta, nós estamos tendo uma demanda que continua resiliente, tanto no Brasil quanto no mundo, mas será afetada por conta dessas incertezas tarifárias e conflitos geopolíticos. Os mercados não gostam de incerteza, os mercados não gostam de não saber o que vai acontecer para frente. E quando isso acontece, a demanda cai, os investimentos se tornam menores, famílias começam a diminuir o seu consumo de bens duráveis, de bens que demandam um pagamento parcelado ali, como por exemplo carros. E esse aumento de incertezas, ele já traz deterioração das expectativas de crescimento para 2025. Também no nosso material completo, a gente sempre gosta de trazer uma análise macroeconômica mais aprofundada. E lá a gente discute um pouco qual é esse cenário de deterioração das expectativas de crescimento, principalmente olhando para as projeções de alguns órgãos mundiais importantes, como o Banco Mundial e o FMI. Mas, ao mesmo tempo, a gente, para além dessa questão do aumento de incertezas, poucos fatores que podem baixar o preço da borracha nesse 2025. Posto continua constante, o fato de produtores estarem bem capitalizados, principalmente em mercados asiáticos, pode trazer com que tenham algum aumento na sua produtividade, por usar mais insumos para ter uma produtividade, por ter alguma renovação de atividades e fatores institucionais como a flexibilização do IUDR da União Europeia pode fazer com que as importações de borracha da União Europeia tenham alguma recuperação nesses próximos meses, né? Mas, no geral, a gente ainda está vendo um cenário de sustentação desses preços em níveis mais altos. E passando a bola de volta um pouco no Ale, um pouco
da parte institucional também, dos nossos preços de referência e tudo mais. Está mutado ali. Perdão. Você está mutado ali. Não, obrigado pela fala, Daniel, Lucas, Bruno, parabéns pelo trabalho do governo. É super importante trazer essa visão de mercado. Né? E todas as conversas que nós tivemos com o setor sempre carente, né, de uma análise, de uma visão do Brasil mais global, foi viários que nós estamos no mercado, mas com a dificuldade que a gente vem encontrando em relação a encontrar dados sobre o setor. Principalmente dados com um nível de frequência ou seja, com atualizações mais frequentes. Né? E aqui na Datagro, para nós, é muito importante o desenvolvimento de projetos que tenham uma maior captação de dados primários do mercado. Com isso, aqui, né, a vertical nossa envolve indicadores de referência de preço. Nós estamos um projeto para desenvolver uma nova referência de preço para o setor da borracha. A gente, e alguns diálogos percebem que tem algumas questões que a gente pode melhorar, tá? E a gente está construindo uma nova referência de preço. A gente ainda está numa fase de estudos, a gente está selecionando ainda qual metodologia vai utilizar. Nós temos nossos clientes vem participando desse debate, está construindo. O objetivo é a gente construir uma câmara consultiva, assim como nós fizemos com o boi, que é a câmara consultiva do boi gordo, no qual participam pecuaristas, frigoríficos, associações, a Bolsa de Valores, que fomentam esse mercado. A ideia é também de ter esse processo básico. E aqui está o primeiro ensaio do que nós estamos construindo para essa referência de preço. O Lucas está tocando esse projeto aqui internamente pela parte. Essa é a primeira vez, né? É a primeira vez que nós estamos levando isso ao mercado. E o que é importante aqui quando você está construindo uma referência de preço? São duas ações que nós aqui estamos dedicados agora. Tá? A referência de preço no mercado, ela tem um elo fundamental, que é a confiança na referência de preço. Então, essa construção que ela está feita, todas as referências de preço que nós temos, ela é fundamental. Por isso nós estamos conversando com as associações, estamos conversando com os vinhos, estamos conversando com produtores, estamos conversando com produtores na Guatemala, em outros países, para entender melhor o setor, para estar mais próximo do setor e conseguir desenvolver uma rede confiável para o setor. Né? Então, no primeiro momento, a gente estava com a construção de metodologia, e o segundo momento, que é fundamental, é em relação ao acesso a esses dados. Né? O indicador do boi, só para vocês terem uma ideia, hoje, 20 grupos frigoríficos, são mais de 120 plantas pelo Brasil, em 9 estados, reportam as negociações todos os dias. Todos os dias, a JBS, Matriz, Minerva, Frigol, Master 2, eles mandam de forma automatizada as negociações com a batalha, montar o preço de referência. Mais de 12 mil pecuaristas. Eu convido vocês a baixarem o aplicativo Indicador do Boi, que é o nosso aplicativo que traz notícias e os preços do Indicador do Boi. E por lá vocês podem verificar o volume de negociações que o pessoal reporta para a gente. São quase 12 mil pecuaristas. O último número que a gente atualizou na semana retrasada tinha 11.800 pecuaristas registrados no nosso aplicativo. Isso é importante. Quanto mais participa do indicador, quanto mais pessoas reportam as negociações, isso aumenta a amostra que a gente capta de informação. Quando você aumentar a amostra de captação, o preço de referência representa melhor a realidade do negócio. Veja bem, representar a realidade do negócio não significa que todo mundo está no mesmo preço. Mas significa que todo mundo está muito próximo disso. E é importante, e já me fizeram essa pergunta,
poxa, Alexandre, por que o frigorífico, né, o maior produtor de animal do mundo, ele entrega para você as negociações, né? Porque ele tem confiança na Datagro, no tratamento dessa informação, no sigilo dessa informação, e para ele entra esse preço. Porque se ele não sabe quanto preço o mercado está ganhando, ele não sabe quanto que o time de originação dele está pagando mais caro ou mais barato. Né? Então, a referência de preço é fundamental para todas as commodities. Né? Principalmente uma referência que tem uma amostra grande, ou seja, muitos participantes, né? E que ele possa influenciar essa realidade de mercado. Então, nós estamos numa fase de desenvolvimento de metodologia. Então, quais são os itens que vão entrar no indicador, qual o peso que eles vão ter, qual a frequência, como que nós vamos atualizar, mas, fundamentalmente, nós vamos partir, em um segundo momento, para apresentar esse projeto às associações, todos os participantes de mercado, para convidá-los a participar desse projeto. E quando o pessoal adere ao projeto, abraça o projeto, assim como a pecuária brasileira fez, o indicador dos bois, tem muito a ganhar, porque nós conseguimos ter melhores referências de preço, ter mais dados sobre o setor, ajudar o setor, quem sabe, ter até um contrato futuro na bolsa para que possa fazer operações de hedge, né, como é o setor da pecuária. Então, está indo muito bem esse projeto, a gente está iniciando. Tá? E aí, vou pedir aqui para o Lucas comentar um pouco mais da parte técnica do projeto. Então, esse nosso preço de referência alçado, como o Ale falou, a gente ainda está numa fase inicial de estudos, mas a gente, olhando para o que existe hoje no mercado, para o preço do GED, preço do indicador do IAA, ou tipo de de um preço de referência, de um indicador de referência. Aqui a gente trouxe o que a gente identificou como os três itens até os principais pontos de variância dentro de um preço de referência. E assim, é claro, o mais importante aqui no meio, que é o preço da borracha natural. Claro, porque a gente vai precisar sempre estar convertendo, né, esses valores em dólar para o real, para dentro da realidade aqui do Brasil. E também, muito importante, o preço do frete internacional. Aqui a gente sempre gosta de usar esse índice Xeneta, que é um indicador muito bem reconhecido no mercado. Ele foi aprovado pela União Europeia para uso como sendo um benchmark mesmo, uma referência para fretes internacionais. E ele é um indicador que a gente gosta muito porque ele está trazendo a média do preço do frete do Sudeste Asiático até a costa leste e da América do Sul. Ou seja, a média então, do frete ali saindo da China, da Tailândia, da Malásia, até aqui os portos brasileiros. E a gente pode ver que ele é uma coisa muito importante de a gente consegue ver esses picos muito agudos que tiveram em momentos de aumento de tensão mundial. Como a gente está falando lá na nossa parte de demanda, na parte de lá, é exatamente o momento que nós estamos vivendo agora. Esse último spike nos fretes internacionais, que ele a partir de junho, foi causado pela explosão de conflitos abertos entre o Irã e Israel. Antes disso, ali depois de 2023, foi quando os Houthis começaram a atacar a área do Mar Vermelho por conta do conflito entre Israel e Palestina. Aqui no nosso, mas se a gente puxar isso um pouco mais para trás, a mesma coisa aconteceu ali em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, a gente tem esse cenário internacional sendo bastante importante para a gente entender o que está acontecendo no preço de referência. E, é claro, não precisa de grandes explicações do porquê que o preço lá fora vai afetar aqui dentro. Mas também tem outras fontes de formação de preço importante, principalmente quando nós estamos falando de um preço de referência de internalização desses custos de borracha lá fora para produzir eles no cenário brasileiro. Esses são os impostos de importação, PIS, esses impostos federais, que vão incidir invariavelmente sobre o nosso
para mim. Eu acho que a parte metodológica é isso, sempre afirmando como analistas que nós estamos ainda no processo de estudo, e sempre em constante diálogo com o setor, com todas as partes interessadas. Por isso que é tão importante a gente trazer aqui para vocês, dessa forma mais transparente possível, o que a gente está olhando para construir essa referência, porque é isso que vai fazer com que exista essa relação de confiança entre a gente e o setor. A gente sempre traz da forma mais transparente possível. E é isso, assim, das nossas metodológicas que a gente tem. Muito obrigado, Lucas. Pessoal, para finalizar aqui, quero reforçar a Natal Market, né, está desenvolvendo esse projeto da borracha natural. Nós estamos produzindo conteúdos como esse que vocês viram aqui com o plano de mercado. Nós estamos no relatório quinzenal, no relatório mensal. E, ao final do mês, a gente faz uma visita de conferência com o nosso cliente, no qual a gente apresenta os relatórios e também tem um momento de interação ali para tirar dúvidas. Quero colocar aqui à disposição o nosso time para vocês conversarem, se quiserem conhecer mais sobre o nosso relatório. Colocar também, nós estamos criando uma função diferenciada de negociação para quem for associado. É importante acompanhar o que está no mercado. Então, a nossa parceria aqui com o setor, principalmente quem está aqui conosco hoje, conversa com o Bruno, nós marcamos um bate-papo, recebe o conteúdo, participa de um call nosso para entender. É um prazer ter como cliente da Talos e juntos construímos aí essa referência de preço que é fundamental no setor de borracha. Nós queremos aqui na Talos, nós temos uma brincadeira que a gente quer que o Brasil volte a ser o top 5 produtor de borracha natural. Né? Lá está essa possibilidade do setor entender melhor o mercado, ter uma referência melhor de preço. Então, nós queremos estar sempre próximos, querendo que vocês sejam nossos clientes. Fiquem à vontade para acionar o Bruno e a gente marcar um bate-papo. Mais uma vez, quero agradecer a associação pelo convite, quero agradecer o pessoal pelo tempo, que a gente acabou falando bastante aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Nós estamos à disposição aqui para responder. Bom, Ale, obrigado. Se tiver alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não, né? Ale, obrigado. Me coloca à disposição também do pessoal aqui. Eu vou estar aqui hoje, amanhã. A gente vai almoçar agora, tomar uma cerveja, né?